A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no programa Profissões Bíblicas e estamos aqui na mesa com os pastores Jadson. Paz do Senhor, pastor Felipe, paz do Senhor, pastor Vitor, também os demais irmãos que participam conosco desse programa. E o pastor Vitor, que está aqui conosco para trabalhar esse assunto. A paz do Senhor, Felipe, pastor Jadson, paz do Senhor. Amém. Também aos irmãos que nos acompanham, nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Venho aqui te convidar a estar acompanhando conosco toda essa trajetória sobre as profissões que estão contidas na palavra do Senhor. Estamos trabalhando aqui e estudando sobre a construção civil e as profissões que fazem parte da construção civil. E no episódio anterior nós tratamos dos carpinteiros. Na verdade, até do carpinteiro, que é o Senhor Jesus como nosso supremo e perfeito carpinteiro. Mas no programa de hoje, nós vamos trabalhar sobre, ou conversar aqui um pouquinho sobre os ferreiros. Vou até colocar um pouco mais amplo essa palavra, falar um pouquinho sobre os metalúrgicos, né? Aquelas pessoas que trabalham na formação das ligas metálicas, no decorrer delas, tá bem? E antes mesmo de iniciar, eu queria aqui deixar um texto que está lá em Isaías, capítulo 44, verso 12, que diz assim: ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Então aqui os irmãos já estão vendo, né, que a palavra ela foi fiel àquilo que era a profissão ferreiro dentro do que se traz para moldar o aço, né, moldar o ferro e toda aquela estrutura metálica, né? Lembrar que profeticamente nós precisamos estar sensíveis a passar pelo fogo do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar em nossas vidas, para que ele possa forjar em nós servos e servas melhores diante da presença do Senhor. Amém. E trabalhar com essas diversas ligas metálicas exerce aí também algumas outras profissões. Quando nós vemos alguns ferreiros, vamos dizer assim, ou metalúrgicos mais refinados, como os ourives, são pessoas que trabalham com ouro, pessoas que trabalham com a prata, bronze, são metais também, sendo que são metais preciosos, classificados como metais preciosos, que as profissões ali recebem um nome mais sofisticado, mas que tem o mesmo princípio da metalurgia, que é a fundição, fundir o material para que você possa trabalhar com ele, tá bem? E então eu queria convidar o pastor Jadson aqui conosco para entender um pouco mais como os ferreiros, eles ajudaram Israel, ou essa profissão de ferreiro ali, né? E ele pôde ajudar na construção do templo de Jerusalém. Amém. Acho que é muito importante, né, pastor Felipe, primeiramente a gente entender esse conceito do ferreiro, né? Quando a gente olha para essa profissão na antiguidade, a gente precisa entender que esse termo ferreiro, ele trazia um escopo maior, né? Era até, na verdade, um termo mais genérico, né? Então, todo aquele profissional que trabalhava assim com ligas metálicas, né, seja produzindo armas para guerra, seja produzindo equipamentos, né, para agricultura, né, para agropecuária, ele levava esse termo de ferreiro. Assim também como aqueles que trabalhavam na obra, né, seja trabalhando com o próprio ferro ou com outros metais, como o pastor Felipe colocou, né, como no caso do ouro, do cobre. Por exemplo, na construção do templo, a Bíblia ela cita um artífice, né, de Tiro, que ele era muito hábil, né, no trabalho com o cobre, por exemplo. A Bíblia registra isso. Então, o primeiro conceito importante é a gente entender isso. Quando a gente olha agora para Israel, né, e não só para Israel, mas para todos os povos daquela época, né, ali da antiguidade, a gente vai entender a importância dessa profissão, né? Por quê? Naquele tempo, né, tanto assim, na antiguidade de Israel, no tempo bíblico, né, as cidades, né, elas eram cidades-estados e por vezes haviam muitos conflitos entre aquelas cidades, né? Nós vamos ver, por exemplo, no livro dos Juízes, né, nos livros históricos do Velho Testamento, como 1 e 2 Samuel, havia muito conflito entre aquelas cidades, entre aqueles países. Por um outro lado também, os exércitos não eram exércitos profissionais. Então, o que era, vamos dizer assim, o dia a dia da população? Todo mundo era camponês. Todo mundo trabalhava na agricultura, na agropecuária, né? E utilizava os
equipamentos da agricultura e da agropecuária, como as enxadas, como as foices, e eram os ferreiros que produziam esses equipamentos para a agricultura, né? Quando surgia, né, um momento de conflito, de guerra, né? Um país ele era invadido por outro país, então era extremamente necessário o trabalho dos ferreiros para transformar aqueles equipamentos da agricultura em armas de guerra. Então, até por exemplo, um texto, né, lá em Joel, onde o Senhor faz essa convocação, né, para que as foices sejam transformadas em espadas, né? Então havia esse trabalho que o ferreiro tinha que fazer. Então era uma profissão, né, muito importante para o dia a dia do povo, tanto para as atividades normais do trabalho da agropecuária, como também nos tempos de conflito, né? Quando a gente vai agora para o momento da construção do templo, nós vemos também que havia assim, um leque muito grande para a atividade desse profissional. Por exemplo, as paredes do templo, né? A Bíblia vai nos mostrar que elas eram, né, cobertas de madeira, né? E aquela madeira ela ainda era coberta por ouro, né? Por ouro. Então, quem fazia esse trabalho de aplicar o ouro na madeira eram os ferreiros, os ourives, né? O ourive, no caso, já é um ferreiro, ele já mais, né, aperfeiçoado, né, uma técnica maior, mas a base da profissão é a mesma. Amém? Muito bom. E eu tava até aqui, o pastor tava comentando, né, sobre a questão do cobre, né, foi muito utilizado no templo, né? Você vê que em vários momentos da passagem, Salomão se fazendo uso, né, do cobre, que é tipo da justiça de Deus. Então, quando você olha pelo cobre, que é o bronze, é o tipo da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é perfeita em todos os aspectos para a nossa vida, para a vida do homem, e isso tudo passa pelo tratamento, né? E é tão interessante quando você vai para a fundição, Vitor e Jadson, né? Você tem que ter uma grande energia ali para fundir, né? Então, quando você põe o aço, né, o ferro, para ele chegar na condição de aço, você vai adicionar o ferro mais o carbono e algumas poucas ligas ali numa temperatura de mais de 1400 graus. E ali para ela poder fundir essa estrutura, para você ter um aço, por exemplo, para construção civil, que é o aço corrido, o aço cortado, dobrado, o aço que você pode utilizar dentro da obra, conforme temos hoje em dia. O ferreiro hoje em dia já não passa tanto por essa fundição, né? Quando a gente utiliza o nome ferreiro numa obra, a gente fala mais em um profissional que está ali pronto para armar, dobrar, fazer com que a estrutura ela possa ser edificada para receber ali o concreto. Lembrando que o concreto, quando ele recebe o aço, ele passa a ser concreto armado para suportar as diversas estruturas de esforços, né? Compressão e tração, tá bem? Mas esse adentro aqui é só mais para um ferreiro moderno, que é um ferreiro que nós olhamos hoje para a construção civil. Então é aquele ferreiro que faz mesmo a armação. Ele lê o projeto, contra as barras, executa a arma, monta os estribos, entre outros materiais, e ali entrega pronto para a concretagem, tá bem? Mas, como sempre, a gente traz aqui o paralelo profético. Queria convidar o pastor Vitor para nos tentarmos aqui, eu até falei aqui da parte estrutural, né? Ele fica como um esqueleto, né? O aço é meio que um esqueleto para receber o concreto, mas assim, como é que nós podemos ver esse profissional, o ferreiro, profeticamente nas nossas vidas, na vida da igreja hoje? Pastor Vitor, nos ajude aí com essa colocação. Bem, quando nós avaliamos essa questão do ferreiro, em tudo que foi falado aqui, nós vamos observar o ferreiro ele atuando no templo, né, de Salomão ali na construção. Nós vemos o ferreiro ele atuando, né, fazendo ferramentas para o trabalho, né, do dia a dia, a enxada, a foice. E nós temos uma função do ferreiro que era fundamental para a segurança de um povo, que era o ferreiro ali sendo utilizado para preparar armas para a guerra, né? E nós queremos fazer menção que a palavra vai falar, né, no livro de Reis, um momento em que o povo de Israel não tinha ferreiro. Ou seja, era um momento muito difícil,
Porque era um momento em que o povo estava desguarnecido, porque eles não tinham armas para a guerra. Eles não tinham como resistir a uma investida de um exército inimigo, porque eles não tinham arma. Para fazer arma, eles precisavam descer aos filisteus, que eram inimigos, né? E ali, na verdade, eles iam para amolar as suas ferramentas de trabalho na terra, né? Porque eles não tinham ferreiro. E nós vamos observar profeticamente, isso fala muito conosco. Por quê? Porque, veja, as armas, a palavra diz, nós vamos observar que naquilo que é espiritual, nós podemos dizer, há uma guerra, nós estamos em guerra. Verdade. E a palavra diz assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. E como é que nós vencemos? Nós vencemos com as armas que o Senhor nos deu, né? E a palavra de Deus, ela é uma arma. Mas de que forma? A palavra viva, como está escrita lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E isso é fruto de uma ação do Espírito Santo. O ferreiro aponta para o Espírito Santo. Porque a palavra quando a gente vai ver o texto, quando fala das armaduras, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma letra escrita, uma história, não. A palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma ferramenta. Então, ela precisa de uma ação do Espírito Santo. Então, quando você tem a palavra e há uma ação do Espírito Santo sobre a palavra, essa é uma arma. E o que acontecia? O povo não tinha ferreiro. Ou seja, eles tinham ferro, mas não tinha um ferreiro. É como se eu pudesse dizer aqui, tem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo. Do que adianta a Bíblia sem o Espírito Santo? Vai caber, cada um interpreta uma coisa, cada um inventa uma história, mas o Espírito Santo é aquele que o Pai enviou para nos ensinar todas as coisas. Então, a situação de Israel, ela era ruim. Por quê? Porque não havia ferreiro em Israel. E como não havia ferreiro em Israel, eles só faziam trabalhar na terra. Por isso que o texto aqui, o texto em Joel, ele diz assim: forjai espadas das vossas foices e lanças das vossas enxadas. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês precisam se preparar para a guerra. Vocês precisam, e meus irmãos, nós, servos do Senhor, crente, nós precisamos estar preparados para a batalha. E a batalha, ela é espiritual, né? E as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Elas não são carnais porque não é simplesmente uma interpretação, elas são poderosas em Deus, porque nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Essa é a importância profética do ferreiro. O ferreiro é o Espírito Santo. E eu vou ler um texto aqui em Isaías 54, no verso 16, que diz assim: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e produz a ferramenta para a sua obra. Ou seja, o ferreiro é quem produz a ferramenta para a sua obra. Então, uma palavra de salvação, a palavra quando entra no coração do homem e transforma o homem, a palavra que vence é uma ação do ferreiro. Aí, para concluir aqui, eu quero lembrar os irmãos lá em Apocalipse, que fala daqueles que venceram, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue, que é o Espírito Santo, que é o ferreiro, e pela palavra. Ou seja, a necessidade do ferreiro, né, para afiar a espada. Então nós vencemos pelo sangue e pela palavra. Ou seja, aqui nós vemos a importância. O ferreiro, ele precisa estar na nossa vida, ele precisa estar na nossa casa, ele precisa estar na nossa igreja. Nós precisamos dele para vencer as nossas batalhas. Glória a Deus. E
muito interessante, né, pastor Vitor? Porque o texto fala assim, o ferreiro sopra, né? E toda vez que o Senhor usa essa palavra soprar, né, o vento de Deus, está relacionado também a uma ação do Espírito Santo de Deus, né, na nossa vida, na vida dos irmãos. E o ferreiro não pode faltar, como o pastor falou, nós precisamos dele para poder nos purificar, não estarmos dentro de um projeto de salvação, que é a importância, né, um pouquinho do sangue, né, que é limpar, purificar e alimentar o nosso corpo. Lembrando aos irmãos que o ferreiro, ele foi esquecido, né, pela religião, né, por alguns momentos a religião esquece, porque ela deixa de lado o Espírito Santo. E aí é tão interessante porque volta ao texto do pastor Jadson. Ele começa a trabalhar na terra, e na terra são coisas humanas. Aí você entra razão, filosofia, tudo aquilo que vem desta terra, não transcende. Mas quando você tem o ferreiro, aquilo que é eterno, que você pega aquilo que é desta vida, que reveste de uma incorruptibilidade, traz a vida novamente, a revelação da palavra do Senhor. E é interessante nós entendermos o momento que nós estamos vivendo, né? Muito bom. Há um texto que diz assim: chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do alto. Muito bom. Enquanto há um mundo que se volta cada vez mais para as coisas que são aqui da terra, para a enxada e para a foice, o Espírito Santo ele nos leva a pensar nas coisas que são do alto. Amém. A espada Amém. do Espírito. Glória a Deus. A você, meu amigo, meu irmão, que está aqui nos acompanhando no programa de Profissões Bíblicas. Nós trabalhamos nesse programa aqui com o ferreiro de Deus, aquele que é capaz de nos forjar, de nos levar para próximo dele. Fique conosco, continue conosco. Tem sido de grande alegria estar com você aqui nesse momento aqui da Profissão Bíblica. O próximo programa nós vamos tratar um pouquinho sobre os administradores, aqueles que foram capazes ali de administrar toda essa obra, né? O pastor Jadson até deu um pouquinho da informação, 3.300 supervisores, não é isso, pastor Jadson? Isso. Que estiveram ali à frente da obra. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão dos administradores. Até logo e a paz do Senhor Jesus. Amém.